dia era 12 de dezembro de 1934. A gente observou as estrelas caindo do céu, primeiro uma, depois muitas. Uma chuva de luz perfurando o céu e entrando no nosso mundo. À primeira vista a gente observou tudo isso com uma sensação muito boa de excitação, mas conforme mais estrelas desciam, esse sentimento pareceu se transformar em uma espécie de pressentimento. Pois é que hoje o vídeo tá que tá. Se você assiste o canal há um tempinho, eu acho que é meio na cara, principalmente depois do vídeo que eu fiz sobre o Midwest Angélica, que eu sou um cara um tanto quanto suspeito quando se trata de terror cósmico. Esse é um gênero que eu realmente gosto muito. Essa é uma coisa que eu assisto desde quando eu era criança, independente da pegada, seja Alien, Dead Space, Enigma do Outro Mundo, mano, independente do que fosse, eu tava assistindo. Mas assim, se fosse pra escolher um no meio de todos, por nostalgia, eu escolheria Guerra dos Mundos. Mesmo sendo uma pessoa que nunca teve contato com a obra original, né, com o livro da Guerra dos Mundos que lançou lá em 1800 cacetada, a adaptação de 2005 foi um dos filmes mais importantes pra mim, porque foi ele que introduziu esse gênero na minha vida, foi um negócio tipo paixão à primeira vista. Mas enfim, dito isso então, por coincidência, um tempinho atrás eu recebi uma recomendação de vídeo de uma adaptação aqui do YouTube justamente sobre essa história. Aqui o cara que criou leva a gente de volta pra 1934, no período meio pré-Segunda Guerra Mundial, para mostrar um cenário onde a Segunda Guerra nunca aconteceu. Na verdade, a guerra acabou acontecendo contra outros seres. Sejam bem-vindos à Guerra dos Mundos em 1934. A história abre mostrando que tudo que a gente vai ver faz parte de uma série de gravações arquivadas pelos militares. E assim que esse aviso sai da tela, o que aparece é justamente o registro do momento do prólogo do episódio, mostrando primeiro uma e depois várias coisas caindo do céu. Seja lá o que fosse essas coisas, eles ficaram queimando por 2 dias seguidos, até o interior do meteoro ser revelado e todo mundo vê que se tratava de alguma estrutura cilíndrica de metal. E assim, até esse momento aqui ninguém sabia muito bem o que fazer, porque o negócio veio do espaço, tava emanando vários estrondos, e ele também por uns bons dias simplesmente só não se mexeu. I'm stood on a hillside in South Yorkshire, and I'm looking at one of the objects that fell from the sky just 4 days ago. One of many. Logicamente, com toda essa bagunça, a mídia não ia perder tempo e algumas pessoas corajosas, como o cara dessa transmissão aqui, foi até perto da onde caiu os meteoros para descrever para as pessoas como é que tava a situação ali. E o clima tava aquela coisa, né? Ninguém tava entendendo nada que tava acontecendo, o exército tava de prontidão ali afastando as pessoas e o mais assustador que é a descrição que ele passa desse negócio, falando que ele era uma coisa enorme e também o barulho que ele tava fazendo era coisa de louco. I'd like to draw your attention to a sound. It has been happening on a repetitive cycle for 2 days. Once it starts, it continues for several minutes. Just waiting now. It always restarts about 6 minutes after it stops. Three, two, one. There we go. Like clockwork. Se for realmente um relógio, mal sabia ele que a merda tava prestes a estourar. Porque já no episódio seguinte dessa transmissão de rádio, a porta desse negócio se abre. E o primeiro tripod se levanta. O governo, que até então estava lidando com a situação da forma mais tranquila possível, viu que a coisa era bem mais embaixo e mandou um pequeno batalhão de tanques para tentar abater esse objeto, mas não valeu de nada, porque nenhum projétil chegou nem perto de atingir a máquina, que estava sendo protegida por uma espécie de campo de força. E ainda por cima, quando ela revidou o ataque... Meu Deus, mano...
a coisa tava muito feia. This is the British Broadcasting Corporation. Now a report from Richard Davis, somewhere in Yorkshire. Several days ago, the mysterious cylinder opened. It unscrewed at one end and fell to the ground with an enormous crash. From the aperture, a thick black smoke poured out. Whatever is in the smoke has proved devastating to life here on Earth. Those caught in the fumes seem to choke and then fall. Não demorou muito para que isso gerasse todo um caos generalizado. Praticamente todas as pessoas que estavam próximas da máquina lá em Yorkshire morreram, e as que conseguiram fugir ficaram com aquele terror na cabeça. A lumbering machine of a size that is hard to imagine. It rose higher and higher, towering over the nearby trees. It had huge eyes that seemed to stare menacingly at the men below it. And then the deafening sound began, as though an immense engine had been started. It flooded the area and could not be ignored. Richard Davis, que é o cara que tá falando nessas transmissões, diz que ficou escondido por dias até o exército entrar em ação. E ele testemunhou o que aconteceu com os tanques, o que acabou deixando ele incrédulo de como tanques de guerra eram como brinquedos pra essa coisa. E ele pega e alerta todo mundo. A guerra entre mundos é inevitável. E nisso com certeza ele estava mais do que certo, porque no registro seguinte é mostrado as máquinas se juntando e se preparando para uma ofensiva. Só que tinha alguma coisa muito esquisita nisso tudo, porque mesmo eles se juntando e andando por aí, né, passando por várias cidades e tudo mais, eles não estavam atacando. É como se eles estivessem indo atrás de algum alvo em específico. E esse alvo em específico, pelo caminho que eles estavam fazendo, fez o governo começar a cogitar que poderia ser as redes de distribuição de energia. Mesmo os políticos passando aquela mensagem de vamos à luta, a gente não tava preparado pra isso, mas vamos ganhar. Mano, mas nem se o exército do mundo inteiro tivesse lá ia resolver alguma coisa. O que realmente dava pra fazer era se afastar e aceitar que dói menos. Eles simplesmente acabaram com a maior facilidade do mundo, com uma das coisas mais essenciais da nossa vida. E por conta disso, agora o país inteiro tá mergulhado na escuridão. E junto da energia também foi pro saco qualquer meio de comunicação convencional. As pessoas agora estavam sozinhas. Mas por pior que tivesse essa situação, ainda tinha esperança. Não tava tudo perdido porque o exército ainda tava de pé, só que agindo com o máximo de cautela possível, né? Porque como eu falei, ninguém tava preparado pra enfrentar uma coisa dessa. Tanto que até agora as tentativas de parar essas máquinas foram um fracasso total. Mas isso tava prestes a mudar. É apresentado pra gente o plano Gauntlet, que passa do pressuposto de como uma ofensiva terrestre já se provou ser nem um pouco eficiente, a ideia agora é tentar acabar com eles atacando pelo céu. E essa de fato foi a primeira grande reviravolta nessa guerra. Isso eu falo tanto pelo lado positivo, pela coisa que vai acontecer, como também pelo lado negativo da frustração que essa mesma coisa vai gerar depois. Porque assim, apesar desse ataque ter resultado em muitas baixas no lado militar, teve um momento que um dos pilotos simplesmente deu uma de kamikaze e jogou o avião em cima de uma das máquinas. Tipo, pô, eu vou morrer, mas vamos ver se pelo menos eu te levo comigo, né? E ele realmente consegue derrubar a máquina, dando aquela sensação, né, de que, velho, as máquinas podem ser difíceis de enfrentar, mas pelo que parece, elas não são imbatíveis. A gente tem uma chance, só que não. É aí que entra a parte frustrante da coisa, porque mesmo depois de toda essa treta, já no episódio seguinte cortam essa vibe esperançosa nossa, porque é mostrado os trípodes em várias áreas diferentes ali, atirando os raios em um ponto específico no céu. E aí à primeira vista eu vendo assim, eu falei, mano, pra quê, tá ligado? Mas um pouco depois veio a resposta e é impressionante, no mínimo, porque, mano, se liga no trâmite que esses aliens fizeram. Eles literalmente estavam fazendo isso pra canalizar o máximo de calor possível em um lugar só, pra a partir do calor conseguir formar uma tempestade e usar os raios da tempestade como uma fonte de energia para reerguer a máquina que tinha sido derrubada pelo piloto doidão. Ai,
Meu Deus. Mas enfim, depois dos aliens darem esse jeito de levantar o trípode que tava nas últimas, a gente é levado agora pra ver toda a situação de perto aos olhos de um sobrevivente. Tava acompanhando tudo pela transmissão de rádio. O negócio é que nessa transmissão tava sendo noticiado que as máquinas estão conseguindo dominar quase a Inglaterra inteira e que a situação como um todo tá um caos completo, com todas as estradas e linhas de trens bloqueadas, a população não tem pra onde fugir, tem máquina pra todo lado e até ficar escondido, que era uma orientação no começo do ataque, também já tá sendo uma coisa que eles não estão indicando, então tipo, não tem o que fazer. O negócio já tava super feio, totalmente desesperador, mas vai por mim, que vai piorar ainda mais, porque a transmissão é cortada do nada, uma nave chega bem próxima dali onde ele estava escondido e uma nova máquina é solta aqui no nosso mundo. E mano, essas aranhas robóticas aí são extremamente rápidas e super perigosas. Os trípodes começaram a se tornar, apesar do tamanho, o menor dos problemas, porque parece ser impossível escapar desse bicho. Mas beleza, né? Tudo isso então, uma equipe de militares que estava na cidade resolveu bater em retirada, mas antes eles iam fazer um resgate de um dos capitães ali que estava escondido observando o que as máquinas estavam fazendo com as pessoas. Porque primeiro elas soltaram umas coisas assim meio estranhas, depois eles meio que começaram a construir umas coisas, então aquela coisa, né? Coitado do cara, o maluco se escondeu. Captain Sinclair, Sergeant Harrington. Então assim, um resgate é realmente feito, mas o BO acontece no momento que o comboio vai sair de lá, porque eles começam a ser perseguidos justamente por aquela máquina que parece uma aranha, e é como eu disse, mano, dessa aí não dá pra escapar. Rola uma perseguição insana e praticamente todo mundo morre. Menos esse capitão que, por coincidência do destino, na hora certinha que ele ia rodar, ele tava ali cara a cara com o alien. Parece que esse alien foi chamado de volta pra máquina por algum motivo e ele acaba só deixando o soldado lá mesmo. Que assim que vê a chance, sai correndo de lá. E é com essa vibe então nem um pouco agradável que a gente chega no último episódio da série, pelo menos até o momento, e aqui ele vai abrir de um jeito bem diferente dos outros, mostrando uma unidade especial do governo, fazendo toda uma espécie de análise da situação para ver os próximos passos que eles podem seguir, visto que eles conseguiram fazer uma operação muito boa de reconhecimento, mas a gente já chega lá daqui a pouco, guarda essa informação. Por hora, a gente é levado para uma apresentação de slides com uma pessoa explicando que já se passou 2 semanas desde o começo do ataque, é mostrado todos os pontos exatos que os cilindros caíram, que foi da onde tudo começou, as regiões que sofreram com os ataques na rede elétrica, fora também todo o dossiê que ele passa sobre cada uma das máquinas que os aliens estão usando nessa invasão, passando pelos trípodes e o seu canhão de plasma, as naves carregando um monte de material que eles não fazem ideia do que é, a máquina aranha que eles chamam de máquina de manuseio que está sendo usada para construir seja lá o que, apesar delas serem também bem versáteis e super perigosas como a gente viu, e por fim os cilindros que foi de onde eles veio, e é a parte mais importante disso tudo aqui, porque sabe a operação de reconhecimento que eu falei? Então, os caras conseguiram entrar dentro desse negócio, até porque entrar fora é complicado, mas vocês me entenderam. So we've arrived at the mouth of the cylinder. No signs of any Martian machines so far. They had to climb up to the mouth for our first view inside. What the hell was that? A equipe quando entra no cilindro encontra uma verdadeira fortaleza. Lá dentro é muito maior do que parece ser por fora. E lá tem muitas coisas interessantes que mais geram perguntas do que respostas inicialmente, mas né, já é um começo. A equipe então andando por lá encontra câmaras que parecem que são usadas para os aliens adormecerem enquanto viajam, um painel de controle cheio de símbolos que eles não conseguem desvendar o que exatamente os símbolos significam. Eles inclusive comentam né, da discrepância da tecnologia humana para a tecnologia deles. E as duas coisas mais curiosas, que são vários corpos de aliens diferentes do que estão atacando a humanidade, totalmente dissecados em algumas máquinas. O que quer dizer, né, pelo menos eles acabam concluindo, que esses aliens, mano, dessa espécie diferente, estão servindo de alimento para essas outras criaturas, e que a humanidade, se perder a guerra, vai seguir pelo mesmo caminho. E a outra coisa que é a mais louca de todas, que é um túnel no final do cilindro que leva direto pro interior da Terra. Pois é, os caras fizeram toda uma engenharia ali, todo um processo de escavação, seja lá por quê. A única coisa que dá pra
pra imaginar, né, que como eles estão dominando tudo na superfície, eles também devem ter algum plano maluco pra fazer a mesma coisa no subsolo também, extrair recursos, ou seja lá o que for. In conclusion, we can only hope that our upcoming offensive, codenamed Operation Hammer, will yield some success. This operation is being organized with the utmost urgency as we strive to counter the Martian threat before they can further disable our capabilities. Let us remain steadfast and united in our efforts. Thank you. E é com essas novas informações e com esse anúncio de mais uma operação que essa adaptação encerra por enquanto, pelo menos. E mano, eu tenho que falar, né, pra quem é fã de Guerra dos Mundos, de ficção científica no geral, tudo que esse cara fez é um prato cheio. Porque assim, ele não só fez uma parada muito da hora, né, levando em conta os efeitos, as cenas, não tem nada tosco, meio zoado, né, não me levem a mal, né, já seria uma coisa normal ter alguma coisa meio esquisita ali fora do eixo, porque é só um fã fazendo a parada, né, só alguém amador fazendo sobre uma coisa que gosta. Então seria normal, né? Mas como não tem, já é um ponto muito positivo. E além disso, né, a forma que ele aborda as coisas também são muito fora da caixinha, é uma coisa muito da hora. Porque pelo menos assim, pra mim, né, eu posso estar errado, a minha cabeça pode estar me sabotando um pouco nessa, mas eu não lembro das máquinas fazerem toda uma estratégia atacando as redes elétricas. A própria parada do raio, né, eu achei bem legal também. Essa parada dos cilindros é totalmente nova pra mim. Ainda mais esse negócio de explorar lá dentro e encontrar outros seres alienígenas também. O cara fez um monte de adição muito da hora, velho. Dá pra gente ficar falando aqui até amanhã. No resumo, mano, esse aqui foi um trabalho muito bem feito. Espero que ele continue com a série, que ela tenha um encerramento da hora, né? Apesar de que isso tá meio em aberto, né? Ela pode seguir pra qualquer caminho. Parece que também ela tá bem longe de terminar. Mas dependente, o negócio tá bom, então que ele continue postando pra gente aproveitar, né? Mas é isso, esse vídeo aqui não tem muito pra gente ficar teorizando. É uma história bem mais direta. Eu só quero pegar aqui o finalzinho pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo. Que vocês tenham um 2025 repleto de conquistas, que seja um ano muito feliz na vida de vocês. E é isso aí, até o próximo vídeo.